Meu nome é Isabelle, sou estudante do 6º período do curso de Letras e hoje eu vou falar um pouquinho na parte da literatura sobre o gênero épico, a epopeia. Então, começando, épico tem como significado versos, poema. A epopeia se trata de uma história grandiosa, com heróis, uma mega história cheia de requintes de detalhes, mitos, narrada em versos. É uma mistura de narrativa com gênero poético. O objetivo é contar e expor de forma literária fatos históricos, lendas de um povo, mistura de elementos fictícios, imaginários, figuras fantasiosas que interferem nos acontecimentos, assim como os deuses. É um gênero que não se usa muito. No Brasil, o Caramuru e o Uruguai são as principais obras de epopeias. O gênero épico teve origem antes de Homero e foi com os poemas A Odisseia e os Ilíadas, escritos no século XIX, que se consolidaram. A epopeia ela tem toda uma estrutura. A estrutura interna de uma epopeia ela divide em várias partes. Cada parte é denominada de canto, ou seja, o modo como a epopeia é organizada. Então, um exemplo disso seria a gente abre uma obra, por exemplo, de Basílio da Gama ou Uruguai, lá vai estar determinada da seguinte forma: canto primeiro, canto segundo, canto terceiro, canto quarto, canto quinto. E este é o livro em destaque deste vídeo. Voltando às estruturas, a primeira estrutura, que é como a epopeia é organizada, é a proposição. O poeta define o tema, o herói do seu poema. A parte 2 é a invocação. Toda epopeia possui uma musa inspiradora. A parte 3 é a dedicatória, isso é facultativo, Pode dedicar a quem você quiser. A parte 4 é a narração. O poeta narra todas as aventuras do herói. A parte 5 é a conclusão, é o encerramento da narrativa, Temos também os elementos da epopeia, começando pela ação, que é o tema que vai se desenrolando ao longo da obra, no qual revela grandeza e heroísmo, no caso da epopeia. O personagem, o herói, é o personagem principal, é o protagonista da história. O maravilhoso, é o terceiro item aqui dos elementos da epopeia. É a intervenção dos seres superiores. Um exemplo disso são os deuses que vão fazer parte dessa obra. A forma, que é o quarto elemento aqui, é a estrutura versificada, é uma linguagem rebuscada, uma linguagem complexa e culta. Temos também a qualidade, dentro da qualidade, a unidade, que são as ligações das partes, a harmonia entre um todo, para que se possa prender a atenção de quem aprecia a obra. A variedade é a introdução de fatos que causam um embelezamento paralelo de palavras entre um canto e outro, mas não quebra a ideia principal. Então, nessa fase, algumas palavras são colocadas paralelamente para que possa embelezar a obra, sem perder a sua ideia principal. A veracidade trata-se da realidade ou do verossímil. A integridade, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, o desenlace, Assim como toda história, ela tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. Agora, falando um pouquinho sobre a obra em si, o Uruguai, O Uruguai é uma das obras mais importantes de Basílio da Gama, criticando os jesuítas que eram antigos mestres do poeta brasileiro. O livro é considerado um poema épico de 1769. Era uma guerra com o objetivo de posse por uma terra. Os personagens foram todos criados pelo próprio autor Basílio da Gama. O enredo é a luta de portugueses e espanhóis contra os índios e os jesuítas em 7 povos das missões. De acordo com o tratado entre Portugal e Espanha, 7 povos das missões passariam a pertencer à Espanha, mas os nativos locais se recusaram a sair do local. Então, por isso, gerou toda essa guerra. O poema foi escrito em decassílabos brancos, sem divisão de estrofes,
são produzidos em forma de 5 cantos. No primeiro canto, a apresentação do campo de batalha, já coberto de cadáveres, principalmente dos guaranis, né, dos índios. No segundo canto, relata a partida do exército luso-castelhano e a soltura dos índios prisioneiros. Relata também, nesse segundo canto, o encontro entre os caciques Cepê e Cacambo e o comandante português Gomes Freire de Andrade, à margem do rio Uruguai. O acordo entre eles, portanto, é impossível, porque os jesuítas portugueses se negavam a aceitar a nacionalidade espanhola. Ocorre, então, um combate entre os índios e as tropas luso-espanholas. Os índios lutam valentemente. Cepé morre, no entanto, no combate, mesmo tendo posse de um grande armamento. No terceiro canto, Cacambo, em profundo descanso, sonha com o espírito de Cepé, que o convence a incendiar o acampamento do inimigo Balda. Cacambo atravessa o rio e provoca o incêndio, depois regressa para a sede. Nesse momento surge Lindóia. A mando de Balda, prendem Cacambo e matam-no, envenenado. Balda é o vilão da história, que deseja tornar seu filho Baldeta cacique em lugar de Cacambo. Observa-se aqui, nesse momento, né, no terceiro canto, uma forte crítica aos jesuítas. No quarto canto, Balda pretende entregar Lindóia e o comando dos indígenas a Baldeta, seu filho. O episódio mais importante é a morte de Lindóia, né, que é nesse momento. Ela, para não se entregar a outro homem, ela deixa-se picar por uma serpente. Portanto, ela morre. Os padres e os índios fogem da sede e ateiam fogo em tudo. No quinto canto e último canto, percebe-se a perseguição aos índios, a prisão de Balda, enfim, né? O poeta culpa os jesuítas pelo massacre dos índios e louva o comandante militar português por proteger e respeitar os que sobreviveram. Na minha opinião, os índios foram os mais afetados, porque pode perceber no decorrer dos cantos a morte de um cacique, né? Para que outro fosse substituído em seu lugar. Na minha opinião, na minha concepção, houve uma traição por parte de Balda. Uma sugestão de atividade que seria interessante a vocês, a leitura do livro, né, desse mesmo livro Uruguai, que eu achei um livro muito interessante, né? Uma leitura de maneira atenciosa, de forma que você possa estar participando dos acontecimentos, né? Enquanto você estiver fazendo a leitura deste livro, procure atentar-se em procurar os conceitos das palavras que vocês não têm os hábitos usuais de usar. Procure conhecer melhor a história, né? Quem escreveu, a época, o que você achou interessante, o que contribuiu para a sua aprendizagem, né? Que época influenciou a escrita deste livro e, enfim, o que é esse gênero epopeia, né? Ter esse interesse, né, em saber. Uma segunda proposta de atividade seria a formação de uma peça de teatro representando de maneira resumida os pontos mais relevantes da história, né? Para que a gente possa compreender melhor o enredo. Também seria uma atividade interativa e interessante. Eu nunca havia lido nenhuma obra qual predominasse esse gênero maravilhoso, porém complexo. Indico a atenta leitura a todos. Agora faço um questionamento a todos vocês que me assistem nesse momento. Vocês já conheciam o gênero épico, a epopeia? Podemos perceber que para trabalhá-lo é necessário ter conhecimento, né? Este talvez seja um dos motivos pelos quais os professores de literatura não fazem uso desse gênero diariamente em suas aulas, como forma de enriquecer e ampliar o vocabulário de nossos alunos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Vocês gostaram do gênero epopeia? Até a próxima!